Olá! Durante a ditadura militar, além de perseguição e violência, os presos políticos e militantes também temiam pela segurança dos filhos. E tinham motivos. Muitas crianças foram tratadas da mesma forma pelo regime, enfrentando o exílio, a separação da família e até a tortura sofrida pelos pais. Infância e ditadura, esse é o tema do Sobre Nós desta semana. Milhares de crianças brasileiras foram direta e indiretamente impactadas com a repressão militar, que durou de 1964 até 1985. As que eram filhas de pais perseguidos pela ditadura enfrentaram situações traumáticas semelhantes à dos adultos. E para falar sobre esse assunto estão aqui com a gente Helena Dória Lucas de Oliveira, professora, doutora em educação e uma das organizadoras do livro Crianças e Exílio, Memórias de Infâncias Marcadas pela Ditadura Militar. E Jair Crisquet, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. E eu começo mostrando esse livro aqui, ó. Crianças e Exílio, Memórias de Infâncias Marcadas pela Ditadura Militar, lançado em 2025. A obra reúne 46 relatos inéditos de brasileiros que foram obrigados a deixar o país na infância devido à perseguição política sofrida por seus pais. E a Helena, organizadora do livro, foi uma dessas crianças. Bem-vinda, Helena. O que te motivou a escrever esse livro? Eu faço uma saudação, aos nossos telespectadores e muito obrigada, Clarissa, por ter nos convidados para estarmos aqui hoje. O que nos motivou foi a nossa ter tido consciência, depois de adulta, do que essa infância no exílio, após a perseguição da geração dos nossos pais pela ditadura militar, causou. O que esse período traz para a nossa fase de pessoas adultas. Certo. Você é filha de Antônio Lucas de Oliveira, preso político durante a ditadura militar brasileira. Que tipo de situação você teve que enfrentar? Você fala o que você se sentir confortável para falar. Durante o exílio? Exatamente. Bom, a situação é que, após a prisão do meu pai, aqui no Brasil, então se vê obrigado, pela vigilância constante à nossa casa, a tomar a decisão de deixar o país. Isso aconteceu em janeiro de 73. Que idade você tinha? Eu tinha 7 anos. Tão novinha. Não, desculpa, tinha 8. E aí o país que é escolhido, por meu pai e pela minha mãe, para ele continuar os estudos, meu pai é professor de história, era professor de história, é o Chile. O Chile vivia um momento assim de democracia com o governo Salvador Allende. E lá, enquanto nós estávamos lá, acontece um golpe militar chileno. Duas vezes a situação? 2 vezes. Então, isso foi uma situação bem difícil para nós. Por causa de toda a perseguição no Chile aos estrangeiros, aos quais nós éramos culpados pela mídia de lá, como os culpados do golpe, de toda a situação que o Chile vivia. Então, a gente temos que deixar nossa casa, às pressas, e aí vamos para um refúgio das Nações Unidas. Então, a Cruz Vermelha Internacional, as Nações Unidas e também um grupo de igrejas chilenas organizam espaços em que os militares chilenos não poderiam entrar para salvar a vida e abrigar e proteger a vida das famílias dos estrangeiros que estavam no Chile. Nesse local, nós perdemos um irmão. A nossa família teve... Ele tinha 4 anos, o Eduardo, caiu numa piscina e estava
estava sem a vigilância, né, de adultos e também com a demora de levá-lo até um hospital. Então, essa foi uma experiência também muito difícil. Traumática e consequência difícil. da ditadura também. Esse acidente não foi num contexto mais agradável da família, isso não teria acontecido. Né? Com certeza. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre essa história, Helena. Jair, você que tem tanta experiência, né, conhece tantas pessoas, principalmente pessoas ligadas a esse período tão sombrio, você teve algum amigo ou familiar que teve essa situação semelhante com seus filhos? Sim, o primo irmão meu. E como é que foi, assim, como é que ele agiu na época? Ele conseguiu pedir ajuda? Eles explicavam às crianças o que estava acontecendo? Este meu primo, a sua primeira filha já nasce no exílio, já nasce no Chile. Não é? E ele havia sido condenado aqui no Brasil, a justiça militar o condenou a 6 anos de prisão. E a família entendeu que ele não tinha que ser por coisa nenhuma, porque ele não fez absolutamente nada que merecesse esse tipo de sanção. E aí o levamos ao Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados em Buenos Aires, de Buenos Aires para Santiago. Foi um dos primeiros brasileiros a chegar no Chile. 66, 67. E lá nasce a sua primeira filha. Veja, ele vai ao consulado brasileiro para registrar. Sim. Negam o registro. E então, numa espécie de ato de resistência, se registra essa criança em Porto Alegre, como se aqui não tivesse nascido. E esta menina começa na sua fase de estudante no Chile. Ao golpe, saindo do Chile, a família sai do Chile e vai para o Canadá. E fica anos no Canadá, não me lembro quantos, mas o suficiente para se tornar cidadãos canadenses. Sim. E este meu primo, achando que nunca mais voltaria para o Brasil, resolveu aceitar um convite. Ele era professor universitário e foi lecionar na Universidade Autônoma do México. E esta menina vem fazendo seu currículo escolar, não é? Como chilena. Anistia de volta ao Brasil. Aí ela toma essa certidão de nascimento brasileira e segue e conclui seus estudos como brasileira. Fez vestibular. Que na hora maravilha. da matrícula, leva a documentação. Cria um problema. Você é chilena, brasileira? Como é que é isso? Certo. Para fazer a matrícula, havia passado no vestibular, nós tivemos que entrar com mandato de segurança para garantir a... Veja. Nossa, continuou as sequelas da ditadura, né? Ou seja, nunca passa, é um passado que sempre se arrasta, né? É verdade, é o passado que não passa. Que não passa, exatamente. Helena, a partir da tua vivência, né, quais os impactos psicológicos, né, para uma criança e que tipo de adulto essa criança se torna? Fala um pouco da tua experiência e provavelmente das pessoas que participaram desse relato. Para contextualizar também um pouco do que o Jair fala, dos 46 pessoas, né, que fazem parte do livro, 15 nasceram no exterior, né, e tiveram dificuldades, né, para se registrarem. Então, esse já é um problema que depois vem para, né, a nossa idade adulta. Também tem o texto da Nhan Sandi, que teve problemas semelhantes ao filho do teu primo, Jair. E nós, enquanto crianças, a gente, né, passa a nossa infância brincando. Mesmo nas situações mais difíceis, a criança está ali brincando. Né? Observa a preocupação dos seus pais, né, preocupação do entorno, mas está brincando. E a nossa infância foi infância de crianças, de famílias exiladas, foi longe da família estendida, né? De avós, de avós, de tias, tios, primos. Né? Então, isso nos marca enquanto que tu fica com uma família muito reduzida. Certo. Esse é um dos efeitos, né, que a gente sente. E que adulta tu te tornou, Helena? E também, né, o exílio também ocasiona, tu sai de um país, vai para o outro. De repente acontece alguma coisa, vai para outro, tu nunca está no teu país. Né? É sempre um lugar provisório, transitório.
Isso a gente deixa as amizades, né? Isso eu observo que, né, para mim, agora na idade adulta, tem não é uma dificuldade, mas eu vejo que as minhas amizades, de repente, elas têm um corte. Né? Assim, continuo gostando da pessoa, sinto saudade, sinto vontade de vê-la, mas... Né? Assim, meio que um condicionamento inconsciente dessas relações de afeto, né? A vida no exílio não te deixa criar raiz naquele país, porque, bom, tu vai voltar ao teu. Né? Certo. O meu pai sempre dizia, a gente tirou vocês do Brasil, nós vamos levá-los de volta para o Brasil. Que maravilha, que coisa boa, essa persistência, né? Uhum. Jair, vamos falar de umas situações ainda mais sombrias, né? Muitas crianças foram sequestradas, adotadas ilegalmente, né? E outras até assassinadas, né? Pela tua experiência, dos teus relatos, das pessoas que tu já conviveu, né? Situações que você já defendeu e lutou, alguns pais conseguiram encontrar ou enterrar seus filhos ou alguns seguem essa busca até hoje? Há um número significativo que ainda hoje busca, já não são mais os pais, avós. Os pais foram assassinados ou desaparecidos. Então, essas crianças foram adotadas geralmente por repressores. Geralmente por repressores. Então, os avós é que foram à luta. Mas o tempo passa e os avós também estão se indo. Então, há, por exemplo, na Argentina, mais de 400 crianças que são buscadas, ainda agora. No Uruguai, há também um número interessante. No Brasil, ainda não se tem claro esta situação. Mas há crianças que sofreram esse tipo de violência. Sabe-se pouco, muito pouco. É uma meia dúzia de crianças que se conseguiu identificar. Até por iniciativa das próprias criaturas, elas que tomaram a iniciativa. E o poder público, né, e a justiça, depois, né, que encerrou a ditadura, que abriu-se um pouco mais a democracia no país, não se envolveu nessas buscas, não se responsabilizou? Pois olha, eu tenho uma luta de anos, porque o Estado brasileiro é criminoso. Foi o Estado brasileiro que cometeu o crime, através de seus agentes, evidentemente. E no Brasil não houve transição da ditadura para a democracia. Houve transação, houve um acordo que garantisse a impunidade. Esta é a questão de fundo. Eu não sei se isso foi escrito, quem assinou, onde é que está esse documento, mas ele é observado. Não é? Eu te peço desculpas, mas eu não concordo que a ditadura brasileira terminou em 85. É eufemismo falar nessa data, né? Todo mundo fala, mas é um absurdo. Eu esclareço porque é fácil. 85 foi eleito por um colégio eleitoral Tancredo Neves, colégio eleitoral da ditadura. O Brasil vivendo sobre uma Constituição outorgada pela ditadura. Eu posso considerar 88, com a nova Constituição. Certo. Essa eleição do Tancredo é espúria. Ela não é legítima. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso no segundo bloco, Jair. Desculpa, mas a gente tem que chamar o intervalo. Guarda essa emoção que a gente vai continuar falando. Vamos. Já voltamos. Estamos de volta e seguimos falando sobre infância e ditadura militar. Mas antes eu gostaria de destacar um documentário que conta a história de Jair Crisquet, uma das figuras centrais na luta pelos direitos humanos na América Latina. Vamos ver um trechinho do filme que se chama Imprescindível. Ele é aquele que não só pensa com seus pares, mas que também atua com seus pares, colocando a própria vida em risco em várias vezes, né?
compañero al cual todos admiramos y queremos. Recentemente foi ameaçado de morte por militares, ex-militares uruguais. E faltariam dedos nas mãos para contar as ameaças de todo tipo. Y lo que yo le debo no se lo debo solo yo, se lo debe todo un país. Sé que es imposible retribuir todo lo que nos diste. Pero de alguna forma decirte que te queremos mucho. Es eso. Olha só quanta demonstração de afeto e reconhecimento ao Jair. O filme tem 32 minutos e está disponível no YouTube. Jair, como é que você se sentiu? Como é que você se viu nesse filme? Eu fiquei emocionada. Pois olha, eu já começo o assunto com o título. O Jair Cristo não é imprescindível coisa nenhuma. Não é o que os outros estão achando, seu Jair. E se fiz alguma coisa importante, foi com um grupo de pessoas, com mulheres e homens que se decidiram lutar contra as ditaduras. Então, poderia ser no plural, imprescindíveis. E ficaria melhor. Não. Mas, na verdade, sabem, isto é uma manifestação de carinho para comigo e que me emociona muito, viu? Eu sou, assim, o tipo que não precisa muita coisa para ficar emocionado, sabe? E cada vez que eu vejo, e agora mesmo esse trechinho, me emociono. Eu também fiquei emocionada. Porque é um carinho, como tu disseste, um carinho dessas pessoas para comigo. Gratidão também percebi muito ali no olhar das pessoas. E eu te digo assim, tu não imagina o que eu aprendi nessa convivência. Fiz um grande aprendizado na minha vida nessa convivência. É uma situação sempre limite, né? Situação de estresse, mas que se consolida as amizades. E eu tive o privilégio de viver isto. Que coisa boa. Em meio a tantas dores e amarguras, eu acho que o saldo, né, é esse reconhecimento, esse afeto e ver algumas pessoas também felizes em algum momento, né, Jair? Exatamente. Exatamente. Vamos voltar a falar daquele assunto que o Jair não chegou a finalizar e eu também queria ouvir a Helena com relação à conduta, né, do Estado brasileiro com relação a essas crianças que foram sequestradas, adotadas ilegalmente ou assassinadas. Houve algum tipo de reparação? Na tua situação, Helena, houve algum trabalho da própria política, né? Não vamos aqui falar em governos, em partidos, mas algum trabalho político que pudesse trazer à tona essa discussão e esse reconhecimento? Bem, aqui no Brasil, acho que tem um jornalista, o Eduardo Reina, que faz um trabalho de pesquisa, já publicou um livro, Cativeiro Sem Fim, que fala, né, de alguns casos de crianças brasileiras apropriadas, né, roubadas de suas famílias e criadas por militares, né? Então, é algo que houve também aqui no Brasil, né? Essas 46 pessoas que participaram do livro, que relataram suas experiências, elas de alguma forma buscaram alguma reparação, além, né, da própria oportunidade de poder falar da sua história? Você também, no caso. As atitudes de reparação, né, do Estado brasileiro são mínimas. No final do governo da presidenta Dilma, aconteceu um projeto Clínica do Testemunho, que era um projeto do Ministério da Justiça, para reparar, né, as pessoas que foram perseguidas pela ditadura militar e os seus descendentes, né? Foi um projeto importante, que ajudou né, muitas pessoas, mas, né, depois que a Dilma foi retirada do governo, né, injustamente, o governo Temer, né,
Parou com o trabalho. Parou com o trabalho. Então, isso ficou E dali para devendo. frente só piorou, né? Sem comentários. Sim, né? Então, assim, as buscas, né, de reparação psíquica, né, de entender todo esse isso que aconteceu, né, para nós enquanto crianças e também para as nossas famílias, é sempre uma iniciativa uma iniciativa individual, né? Certo. E individualmente também, que se arca com os custos, né? Exatamente. Mas atividades como a descrita do livro são ações importantes. É uma catarse também, né, Helena? É uma forma de falar a sua experiência e botar para fora aquilo que está ali. E ajudar a educar as próximas gerações. Exatamente, né? Assim, exatamente. E construir memória coletiva. Exatamente. Jair, eu tinha falado no início do programa, né, que a ditadura militar atingiu direta e indiretamente milhares de crianças brasileiras, não só as que eram filhas de pais ou parentes perseguidos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que era o ambiente, o clima para as crianças naquela época, né? Eu me lembro que na minha época de estudante, né, eu sou de 76, então eu peguei ali, digamos, né, um finalzinho, entre aspas, da ditadura, e a escola ela era toda baseada em doutrina, né? Eu nem sabia do que se tratava, mas era aquilo que acontecia. E também há relatos de crianças periféricas, né? Os meninos negros, meninas pobres, que também eram deixadas pela ditadura. Tinha esse atravessamento, né? Também incluindo classe social e raça. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. O Brasil sempre teve esse problema, né? Independente de ditadura ou não, sempre teve esse problema da exclusão. Setores da sociedade que são excluídos. Não? Na ditadura isso ficou mais agudo, bem mais agudo. Mas tu citasse bem a questão da escola. Não? A escola, ela era, assim, um apêndice da ditadura. A escola doutrinava. Uma violência, aliás. E na família, aí vem, sabe, questões importantes. A família não se falava sobre o assunto. Com medo, receio, não se falava. Então, tu não falava na família, a escola doutrinava. Nós temos uma geração hoje, no Brasil, de adultos, né? Que tem saudade da ditadura, inclusive. Sim, porque eles não sabem. É por ignorância, brutal ignorância. Não sabem isso. E como eu posso admitir pessoas na frente de um quartel pedindo ditadura? Mas é o hospício geral de ignorância, não saber. Então, isto é grave. No Brasil, nós precisamos, sim, trabalhar a memória. É a única vacina conhecida contra a ditadura, é memória. É a única vacina, não tem outra. Não. E ao falar nisso, este livro... Vou pegar ele aqui mais um pouquinho. Que ele é tão importante, o Movimento de Justiça e Direitos Humanos, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul, Caixa de Assistência aos Advogados, Associação dos Fotógrafos do Rio Grande do Sul e a Regional Latino-Americana da União Internacional de Trabalhadores na Alimentação, promove o Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo. Sim. O ano passado foi o prêmio número 42, é uma história, não? Esta casa já ganhou várias vezes o prêmio. Inclusive o livro, né? Foi premiado. Depois eu vou conversar com a Helena sobre isso. E esse livro foi premiado porque reconhecemos o valor de um resgate de memória. O nosso prêmio, todos os anos, tem um mote. O ano passado era o passado que não passa. Então, premiamos. Esse livro é de um valor incalculável. Eu conversava com a Helena antes de começar o programa. Quando nós premiamos, era o único livro na região que resgatava a questão da infância. Certo. Era o único. É um assunto muito pouco falado, sabe? Eu fiquei surpresa. Quando eu comecei a pesquisar para fazer o programa, eu fiquei surpreendida. Mas assim, gente, quanta atrocidade, porque a gente sempre se foca muito nas pessoas adultas, né? E pouco se fala em crianças na história do Brasil de modo geral, né? Sempre se fala de uma perspectiva dos adultos, né? Tu imaginava que esse livro ia ganhar esse prêmio, Helena? A gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu queria falar um pouquinho contigo sobre esse prêmio e também como a gente faz para adquirir esse livro, né? Não imaginávamos, né? A gente sabia que estávamos construindo algo importante, né, para a história do Brasil.
mas não imaginávamos que iríamos ganhar o prêmio, né? E ficamos orgulhosos. Ele poderia virar um belo documentário também, né? Agora, lembrando do teu documentário, eu já estou imaginando ele em vídeo. Nós temos uma cineasta entre os autoras, né? A Marta Nering. E bom, isso está no radar. Tá no radar, né? O livro foi produzido pela Carta Editora, né? Uma editora de São Leopoldo. E, por enquanto, ele está à venda no site da editora, certo? Já está na 2ª edição, algo que nos emociona também. E nós ficamos muito lisonjeadas, né, com o produto pronto. Né? Assim, porque eu acho que... É o resultado de um trabalho e de uma história, né? E traz a perspectiva das crianças, né, de como que nós, enquanto crianças, percebemos, né, tudo que estava acontecendo no país. É isso? Gente, a gente está chegando no finalzinho do programa. O programa, ele para esses assuntos assim tão interessantes, ele acaba se tornando um pouco curto. Mas eu acho que a gente conseguiu aqui falar o principal. Queria muito agradecer a presença de vocês. Jair, tu é uma pessoa iluminada e essa casa está sempre aberta para você. Helena, é uma satisfação te receber aqui e principalmente saber que é a primeira vez que você participa de um programa. Que esse seja o primeiro de vários. Certo? Gente, o programa Sobre Nós está terminando. Muito obrigada pela audiência de vocês. E não deixem de nos acompanhar também nas redes sociais, porque afinal, tudo, mas tudo mesmo, é sobre nós.